Você procrastina, mas quando chega lá no dia da aula, nem que você copie a tarefa do seu colega, mas você vai mostrar lá a sua tarefa bem feitinha na hora da aula com o professor, tá bom? Show! Então, marca data para tudo aquilo que você quer fazer. Gente, é assim, data é um influenciador tão importante, mas tão importante, que um dos maiores movimentos que aconteceram na internet recentemente, nesse mundo nosso de estudos, qual foi? Muita gente, inclusive, aqui participou desse movimento. Falou, Gilberto, você não vai participar, que não sei o que, não sei o que. Quando eu fui participar, já não dava nem tempo mais. Eu até tinha gravado um vídeo para postar e tal. Obviamente, do meu jeito, tá? Sem ficar gritando, não, do meu jeito, mostrando, tipo, por que tinha que acontecer, sacou? Que era o hashtag Adia Enem. Eu não sei se vocês lembram disso. Quem participou aí do hashtag Adia Enem, fala assim, eu participei do hashtag Adia Enem. Então, foi um movimento muito forte, sacou? Que rolou na internet, sendo motivado por uma coisa, sacou? Deixa de lado coronavírus, esse tipo de coisa. Qual foi? A data. Tipo, data é uma coisa muito importante. Todo mundo pensou, pô, cara, tem um monte de gente que não tá tendo aula agora, tem um monte de gente que não tá conseguindo estudar. Qual que é o sentido de manter essa data? Daí, criou um movimento gigantesco na internet. Anota aí, você que participou, hashtag AdiEnem, e o movimento, gente, ele deu certo, tá? Obviamente, a galera lá de cima também, eu conheço um povo ou outro lá de cima e tal, eles sabiam que não ia dar, tá, gente? O movimento ajudou pra caramba, obviamente colocou mais luz na cabeça dele, mas ninguém em sã consciência, não que os nossos ministros e secretários tenham uma consciência boa, mas ninguém em sã consciência ia votar pra continuar, sacou? Tipo, tudo que eu faço aqui, gente, por vocês, cara, apesar de qualquer coisa, apesar de estar chovendo ou não estar chovendo, de data ou não data, cara, a gente sempre vai dar o nosso melhor, eu sempre vou dar o melhor aqui para vocês, mas tinha que adiar mesmo, tá? Tem muita gente que não está conseguindo. O movimento venceu, tá? Isso é muito bom, a gente saber que a gente tem força na internet. E assim, eu queria só que você agora fosse bem sincero comigo, vou fazer uma pergunta. Eles adiaram o Enem, não tem mais uma data definida. Ainda falaram, pode ser não sei o que, mas ainda não marcaram uma data certa. Até porque é coronavírus, pandemia, enfim, a gente não sabe. O que você acha? Agora com essa ausência de data, essa galera nessa fase agora tende a estudar mais ou a estudar menos? Seja sincero. Você acha que a galera tende a estudar mais ou a procrastinar mais, tendo em vista que não tem uma data marcada? Seja sincero comigo. Fala assim, estudar mais ou não estudar mais, tá? Estudar mais ou não estudar. Seja sincero comigo, bota aqui. O que você acha? O pessoal tá falando menos. Pois é, só que assim, a gente vai fazer um combinado no Clube D2M. Você pode até achar que o povo lá fora vai estudar menos, só que um combinado nosso é hashtag estude apesar de data. Estude apesar de data. Eu sei que esse movimento nem de longe vai chegar igual o Adia Enem, tá? Mas enfim, eu como uma formiguinha aqui, pelo menos eu quero colocar uma hashtag bacana na cabeça de vocês. Anota aí. Estude apesar de data, tá? Se você puder colocar aí, anota aí essa hashtag. Depois, quando a gente terminar essa live, se você não quiser comentar nada no post que eu vou fazer, cara, pelo menos coloca isso aí, hashtag estude apesar da data, tá? Estude apesar da data. Isso é uma coisa que eu queria pelo menos desejar para vocês, tá? Por quê? Porque, enfim, esse clube aqui é um clube que é super comprometido, vocês sabem disso. E a gente não vai parar porque não tem data de Enem, não. A gente está comprometido com algo muito maior. Você viu lá na última aula que a gente falou sobre motivação de longo prazo, né? Legal, outra coisa importante. Quando você coloca data para fazer qualquer coisa, é importante que você também compartilhe essa data para os outros. Gilberto, por que é importante eu compartilhar essa data para os outros? Exemplo, você tem aqui sua amiga, que é sua rede de apoio. Lembra que a gente tem uma rede de apoio? Daí você fala para sua amiga assim, amiga, domingo eu vou pegar uma prova da FUVEST e vou resolver. Inclusive, na segunda-feira eu vou até te mostrar a prova resolvida. Então, você colocou data, falou que domingo vai fazer aquilo e até compartilhou aquilo na sua rede de apoio. Quando você compartilha aquilo na sua rede de apoio, que são os acordos que a gente falou na última aula, você está aumentando seu comprometimento. Lembra? Tem um comprometimento da boca para dentro e tem um comprometimento da boca para fora. Da boca para dentro, ótimo, cara, mas vai ter dia que você vai se sabotar. Não é todo dia que você vai conseguir ter disciplina. Agora, quando você colocou isso da boca para fora e se comprometeu com outras pessoas, a chance de você continuar disciplinado fazendo aquilo é muito maior, tá? Então, quando você estipular a data para fazer alguma coisa, compartilha com a sua rede de apoio, que isso vai aumentar mais ainda a sua disciplina para fazer aquilo. Beleza? Então tá.
E anota aí para mim, tarefa sem data é sinônimo de procrastinação. Tarefa sem data é sinônimo de procrastinação. Anota essa nos comentários e anota essa aí no seu caderninho. Tarefa sem data é sinônimo de procrastinação. Você fala assim, nossa, eu preciso tanto estudar movimento circular uniforme. Mas se você não botar a data, você sabe que você não vai estudar aquilo ou vai ficar procrastinando demais para fazer. Tarefa sem data é sinônimo de procrastinação, tá? Beleza? Número 1 já foi. Qual que é, Gilberto? A primeira lei da disciplina, deadline ou data. Vai lá, marque a data do seu casamento, beleza? Quando você marca a data, seu nível de comprometimento é maior. Lembra, gente, que eu vou começar da lei mais simples, da mais simples, que é a número 1, até chegar na lei mais complexa, que é a 12, tá? Lembrando que a 11 e a 12, elas são bem profundas, mas eu vou falar aqui. Então, essa é bem simples. Data aumenta seu comprometimento. Lei número 2, anota aí, por favor. Lei número 2. Não jogue o bebê na piscina. Não jogue o bebê na piscina. Gilberto, como assim não jogue o bebê na piscina? Enfim. Gente, vai lá. Imagina você agora tacando um bebezinho de 6 meses de idade numa piscina, tá? Uma piscina, sei lá, de 1,5 metro de profundidade. O que vai acontecer com um bebezinho quando você taca ele numa piscina de 1,5 metro de profundidade? Vai lá, você não vai fazer isso. Por isso que eu tô falando, não jogue o bebê na piscina. E o que é isso? É assim. Um dos maiores segredos, gente, da consistência, que a gente também chama de engajamento, tá? É você cumprir tarefas que sejam congruentes à sua competência. Isso aqui é um pouquinho mais profundo e eu vou te explicar. Inclusive, deixa eu ver se eu consigo colocar uma foto aqui. Não consigo. Vai lá, vocês estão conseguindo ver esse gráfico aí? Se tiverem, gente, só fala assim, Gilberto, estamos conseguindo ver. Só para eu saber. O bebê morre, tadinho. Pois é. E é isso que eu não quero que aconteça com vocês, que vocês desistam ao longo da jornada, sacou? Gente, é o seguinte, esse gráfico aí é de um grande psicólogo, tá? Um grande estudioso comportamental que chama Mihaly Csikszentmihalyi, tá? Não precisa nem saber como é que escreve isso não, Mihaly Csikszentmihalyi. Se quiser colocar na internet depois pra você pegar isso aí, você coloca assim, gráfico do flow, sacou? Você vai entender. É basicamente o seguinte, aqui nesse eixo X, para quem tá aí desacostumado, eixo X é esse aqui, ó. Tá aqui escrito habilidade, tá? E no eixo Y tá escrito o quê? Vai, desafio. Eu já até desenhei esse gráfico uma vez para vocês. Escuta uma coisa, toda tarefa que você vai cumprir no seu dia a dia, para você conseguir ter mais disciplina, consistência e engajamento, você precisa de desafios, que são suas tarefas, que estejam alinhadas às suas habilidades. Exemplo simples, se eu pego um menino que fez ensino médio horrível, tá agora no primeiro ano de cursinho, numa escola boa pra caramba, vai lá, se eu entrego direto para ele uma lista de função de primeiro grau, só com questões do ITA, chances são que ele não vai dar conta de fazer e vai se frustrar bastante, ele vai ficar estressado, ele vai ter muita ansiedade. Por quê? Porque a habilidade que ele tem em matemática é baixa, enquanto que o desafio é muito alto daquela lista. Daí, você que é bom de gráfico, você vai entender. Habilidade baixa, desafio muito alto, eles se encontram ali, ó, naquela região de ansiedade e estresse, sacou? Você vai ficar muito mal com aquilo. Da mesma forma que se eu pegar um menino que fez um ensino médio maravilhoso, ele já tem 3 anos de cursinho, aí eu chego ali e dou uma lista de função de primeiro grau, gente, só daquelas propriedades básicas de função de primeiro grau. Ah, encontro Y. Tipo, é uma coisa muito básica para ele, vai dar o quê? Vai, tédio. Olha aí essa parte de baixo do gráfico. Ele tem uma grande habilidade, só que o desafio que eu estou colocando para esse cara é muito baixo. Toda vez que você tem grande habilidade e o desafio é pequeno, ou você tem pouca habilidade e o desafio é alto, nunca é uma boa região para você ficar nesse gráfico. Você tem que se manter nessa reta do flow. Gilberto, o que é flow? É um estágio de atenção máxima em alguma tarefa. Você vai conseguir ter consistência, engajamento e disciplina em qualquer atividade se você estiver dentro dessa retinha do flow, que é quando a sua habilidade ela é proporcional ao seu desafio. Gilberto, é importante que eu coloque também alguns desafios um pouquinho maiores que a habilidade só para estimular a pessoa a crescer? Sim, mas não pode ser muito grande, tá? Porque senão você vai desestimular a pessoa a continuar. Beleza? Então vai lá. O que é não jogue o bebê na piscina? Gente, um bebê, ele ainda não tem a habilidade necessária para conseguir nadar. Se eu tacar um bebê na piscina, o que vai acontecer? Ele vai morrer. Assim como muita gente que começa a estudar pelo material errado. Exemplo, eu tenho muita dificuldade em física. Ao invés de pegar um livro do Ramalho, você pega uma apostilazinha daquele sistema de ensino que você pegou em PDF na internet. Daí você lê, não vai entender nada. Daí você vai para o primeiro exercício, você erra. No segundo, você erra também. No terceiro, você erra. No quarto, você está tacando a apostila
mochila na parede, você está desistindo de fazer medicina para botar outro curso, porque você não é bom em física. Então, cuidado com isso. Sempre respeite essa curva aí, beleza? Gilberto, então qual que é a segunda lei? A segunda lei que é não jogue o bebê na piscina é: eu preciso de tarefas que estejam alinhadas à minha habilidade. É daí, gente, inclusive surgem os estágios, tá, de aprendizado. Quem é lá da aprovação 360 sabe. Tem um estágio 0, tem um estágio baby, o estágio intermediário e o estágio avançado. Para cada estágio desse, eu ensino uma forma de estudo. Gente, aquela pessoa que está há mais de 15 anos sem estudar, cara, ela não pode estudar do mesmo jeito que uma pessoa que está no estágio intermediário. Ela precisa de um funil de estudo diferente. Assim como uma pessoa que está no estágio baby, ela precisa de uma outra forma de estudar. E a pessoa que está no estágio intermediário, a pessoa que está no estágio avançado, ela vai vencendo os estágios, estudando de formas diferentes em cada estágio desse, tá bom? Não é só sentar a bunda na cadeira e estudar muito, tá, gente? Para quem não me conhece, é a primeira vez que está aqui, eu estou vendo que tem muita gente com a gente aí, obrigado, um beijo no seu coração. É assim, eu não acredito em inteligência, tá? Já vou falar aqui logo, você que não me conhece. Eu acredito, gente, em muita disciplina, método, motivação, regada a muita fé, tá? É isso que eu acredito. Hoje em dia, as pessoas usam de forma muito errada a palavra inteligência. Só que um cara tirou uma nota melhor que o outro, tá falando que o outro é mais inteligente que o outro, mas não é isso. São muito mais coisas por trás, não é inteligência, é quanto ele estudou, quando, onde, por onde, o que, como. Então a gente não usa que eu sou inteligente ou eu não sou inteligente, tá? E eu também não sou daquela linha que basta sentar a bunda na cadeira que tudo vai acontecer na sua vida. Não é assim que funciona. Você vê um monte de gente por aí sentada a bunda na cadeira, chorando lágrima de sangue, ou estudando 10 horas por dia há 4 anos e não passa. Não é só quanto você estuda que te faz um grande estudante. Hoje, inclusive, eu postei lá no Stories um negócio bem grandão, depois você dá uma olhada lá, a pessoa falou assim: Gilberto, é verdade que matéria dada é matéria estudada? Cara, isso é um lema que eu escuto há muitos anos, matéria dada, matéria estudada no mesmo dia, não é? Pois é, mas quem entende de estudo um pouquinho, entende o seguinte: cara, se eu tenho 6 aulas por dia, vamos supor que para cada aula dessa eu quero fazer leitura do caderno, ler a teoria do livro e fazer 20 exercícios, para aprender de verdade. Quanto tempo você demora para ler a teoria de um caderno? Vai lá, no mínimo, tá? 20 minutos. Quanto tempo você demora para ler a teoria de um livro? Se você for ninja, 40 minutos. Quanto tempo você demora para fazer 20 exercícios? Cara, o Enem fala que você tem 3 minutos por questão, mas você sabe que isso é balela, você não tem 3 minutos por questão. Mas enfim, se tivesse 20 exercícios vezes 3 dá quanto? 60 minutos. Se eu somo 20 mais 40 mais 60... dá 120 minutos para estudar uma matéria. E você teve 6 naquele dia. Se eu pegar 120 minutos, gente, e multiplicar pelas 6 aulas que eu tive, cara, você vai ter 720 minutos de estudo para aquelas 6 aulas. Ó, que eu estou tirando o tempo de aula. Eu quero estudar aquelas 6 matérias das 6 aulas que eu tive. Você vai precisar de 720 minutos para fazer a mesma coisa, estudar do mesmo jeito cada matéria daquela. O que são 720 minutos? Vocês que são excelentes aí de física e de matemática. Quanto que é 720 dividido por 60, dá quanto, gente? 12 horas por dia. Você não consegue estudar 12 horas por dia, não é nem saudável. Depois de 8 horas de tempo líquido, seu cérebro já não está aprendendo mais absolutamente nada. Inclusive, eu vou falar sobre isso mais tarde. Então, assim, Gilberto, matéria dada, matéria estudada do mesmo dia. Tudo bem, mas tem como fazer isso aí de um jeito que você realmente aprenda. É a questão do funil. Faz R6, ciclo 3 semanas, depois monta uma tabela controle diário, que eu ainda vou falar disso aqui mais tarde, tá? Mas cuidado com essas coisinhas bobas por aí, que tem gente que não sabe dos trem, não sabe o que é a realidade do aluno de cursinho de verdade, tá? Beleza, deixa eu voltar aqui. Show, voltei. Show. Tá travando, gente? O pessoal tá falando que tá travando. Tá tudo bem? Murilo Dionísio, um abraço, garoto. Cara, sou fã desse menino. Nossa, hoje eu vou falar algumas coisas aí, viu, Murilo, que você vai gostar pra caramba, cara. Você que é um adolescente empreendedor, você vai gostar muito de escutar algumas coisas aí hoje. Show! Vamos lá, continuando. Terceira lei da disciplina, anota aí. Terceira lei da disciplina. Só pra gente recapitular, tá? Coloca aí, primeira lei, qual foi, gente? Marque a data do seu casamento. E mamães e papais, calma, eu não estou estimulando ninguém a casar. Número 2, não jogue o bebê na piscina. É para você respeitar a curva do Csikszentmihalyi, tá? Número 3, anota aí. Saia do galinheiro. Saia do galinheiro. Terceira lei do manual da disciplina. Saia do galinheiro. Gilberto, o que é sair do galinheiro? Tá, anota 3, saia do galinheiro. Agora você vai anotar uma coisinha que eu vou te falar aqui embaixo, tá?
Escreve assim para mim. Meu comportamento é. Meu comportamento é. Meu comportamento é. Anota. 50% genotípico. 50% genotípico. E eu acho que todo mundo aqui sabe o que eu estou falando quando eu falo de genotípico, né, gente? Tem a ver com DNA, tá bom? Coloca aí. Meu comportamento é, embaixo, 50% genotípico. Embaixo, na outra linha, 40% fenotípico. 40% fenotípico. Não, você não tem que sair de casa não é isso não, calma que eu vou explicar. Sair do galinheiro não é fugir de casa não, ninguém mora aqui em galinheiro não, fica tranquilo, você vai entender o que eu tô falando. Ai. O comportamento é 50% genotípico. Cara, é só entrar em contato com vocês que eu já começo a ficar feliz de novo. Hoje o dia foi punk, cara, mas é muito bom estar aqui. Isso aqui é uma terapia para mim. Vamos lá. Meu comportamento é 50% genotípico, 40% fenotípico e 10% circunstancial. Anota aí, e 10% circunstancial. E eu vou te explicar isso aí. Gente, o comportamento que você tem hoje, tá? 50% dele veio do seu DNA, tá bom? É uma carguinha genética que tá aqui, você não consegue mudar não, tá? A não ser que desenvolva bastante a engenharia genética, tá? Hoje a gente já sabe da biotecnologia, tem muita coisa. Um abraço pro Turco aí, professor de biologia lá do COP, que sempre ensina essa questão de engenharia genética para os alunos, tá? 50% é DNA, 40% é fenotípico, ou seja, são os hábitos. Sabe a forma que você foi criado na sua casa? Os hábitos que você foi implementado, tal. Você não pode beber água durante não sei o que, o almoço, tem que dormir tal hora, não pode assistir tal coisa, não pode falar enquanto o adulto está falando, não sei o que, não pode andar com dinheiro, garrafa de vidro. Isso aí, são os hábitos, tá? 40% fenotípico. E 10% é circunstancial. O que é isso? São eventos emocionais marcantes na sua vida, tá? Eventos emocionais marcantes da sua vida. Por exemplo, um evento que aconteceu comigo quando eu era bem mais novo, tinha uns 12 anos de idade, e eu via meu pai o tempo todo andando com uma pastinha azul. Sacou debaixo do braço, eu não sabia muito bem o que era, e depois de toda aquela relação do meu pai e tal, cara, aquilo foi um choque muito grande para mim, quando eu entendi o que era a pastinha azul, saca? Então toda vez que eu vejo uma pastinha azul, eu já lembro daquele momento, e inclusive aquela pastinha azul virou uma grande motivação para hoje eu trabalhar não só por mim, tá? Trabalhar por ele também, por toda a minha família, que é um dos grandes significados que eu tenho na minha vida. Não é sobre eu, é sobre nós, lembra disso, tá? Pensa cada vez menos no eu, gente, e pensa cada vez mais no nós. Quando você está segurando aquela canetinha, estudando ou fazendo vestibular, aquela mãozinha não é só sua. Tem muita gente te ajudando a apoiar aquela caneta ali, tá? E você tem que ser grato por essas pessoas também. Elas já se sacrificaram muito por você. Então, são circunstâncias que acontecem na sua vida. Sei lá, alguém que morre na sua família, bateu o carro, você é roubado, é um término de namoro. São eventos emocionais muito marcantes que, enfim, te marcam de alguma forma e vão moldar seu comportamento. Beleza? Tá. O que é esse lance de sair do galinheiro? É assim, ó, bem simples de entender. Se eu, por exemplo, sou um filhotinho, tá? Acabei de nascer, sou um filhotinho de águia. Só que eu acabei de nascer, só que eu nasci num galinheiro. Aí eu vejo minha mãe ciscando porcaria no chão, eu vou lá ciscar também. Eu vejo que minha mãe não voa, eu também, águiazinha, pequenininha, não vou aprender a voar. Toda vez que alguém chega perto, minha mãe sai correndo. Eu, filhote de águiazinha, eu vou sair correndo junto com a minha mãe. Ou seja, se eu pegar um filhotinho de águia e colocar dentro de um galinheiro, pela modelagem do ambiente, ele vai aprender aqueles hábitos de galinha, tá? Diferentemente, gente, quando uma águiazinha nasce lá junto com as águias parceiras dela, né? Quando um filhotinho de águia nasce lá, ele vê a mãe voando alto pra caramba, a mãe super guerreira, então ele começa a modelar aqueles hábitos. Então tá, Gilberto, o que você está querendo dizer com isso, né? Geralmente as pessoas que a gente convive, elas influenciam muito a gente, tá? Anota isso aí, chama-se influenciosfera. Influenciosfera. As pessoas que você convive, elas vão estimular aquilo que você vai ver, aquilo que você vai ler, aquilo que você vai escutar. Elas vão estimular uma série de coisas em você. Gilberto, só uma coisa, não sei se você lembra do sistema operacional do ser humano, né? Lembra que estímulo gera pensamento, que gera sentimento, que gera comportamento, que gera ação.
Se eu fico recebendo estímulos errados o tempo todo, eu vou ter pensamentos errados, sentimentos errados, comportamentos super ruins e ações muito ruins, tá? Gilberto, como é que eu faço para mudar desse galinheiro? Gente, é assim. Quando a gente fala de galinheiro, não necessariamente é sua família, tá? Na verdade, sua família pode ter um monte de águia, mas ela é águia do jeito dela. Uma coisa que serve muito para mim é tipo isso aqui, ó. Tá vendo o que é isso aqui? Isso aqui é um fone. Eu boto um fone e vou escutar os caras mais extraordinários da face da Terra. Eu vou aprender finanças. Eu pego isso aqui, ó, livro do Rei Dalio, por exemplo, e vou ler. Tudo isso aqui que está ao meu redor, o que eu escuto, o que eu leio, o que eu vejo, o que eu assisto, é a minha influenciosfera, é por quem eu estou sendo influenciado. Se você quer ser influenciado de forma positiva, você não pode se rodear de galinhas, você tem que se rodear de águias. E eu não estou falando simplesmente de pessoas agora. É tudo aquilo que você anda vendo, é tudo aquilo que você anda lendo, é tudo aquilo que você anda escutando. E sim, as pessoas ao seu redor podem te estimular nisso, mas não necessariamente é culpa delas, porque senão você vai entrar naquela linha da infantilização. Lembra o que é infantilização? É aquela pessoa vitimista que só reclama e a pessoa terceirizadora, que só terceiriza a culpa de tudo que acontece na vida dela para os outros. E o Clube D2M não é assim. Beleza? Tem outras formas de você mudar a sua influenciosfera para mudar os estímulos que chegam até você. Beleza? Eu, por exemplo, eu cresci numa família que a galera, não estudava muito mesmo, não, sacou? Não era muito estimulada a estudar em casa. Mas não era só aquelas pessoas da minha casa que eram as minhas influências, sacou? Hoje em dia você tem internet, gente. Hoje em dia tem gente que me assistindo do Pará, do Amapá, do Rio Grande do Sul, de Brasília, da Bahia, Coloca aqui o estado que você está falando. Tem gente de tudo quanto é canto. Eu estou te influenciando. Você poderia muito bem estar assistindo uma outra live de uma outra coisa, assistindo uma live de um sertanejo, assistindo YouTube Kids, assistindo uma série, mas você está comprometido a aprender as 12 leis da disciplina, sacou? Então, eu estou te influenciando. O que eu mais gostaria é que você também aprendesse isso, a influenciar outras pessoas para o bem, tá? Porque é só assim que a gente muda o mundo. É só assim que você muda o país. Não pense que você vai mudar o país simplesmente escolhendo o melhor político para botar lá. Não é. Você sabe como é que funciona a política. É você fazer a sua parte. É você começar arrumando a sua cama. O mundo muda quando você começar a mudar, sacou? Não adianta ficar só reclamando. Beleza? Então, uma saia do galinheiro. O que é? É mudar os estímulos da sua influenciosfera. Mude os estímulos da sua influenciosfera. Isso vai fazer muita diferença na sua disciplina, tá? Gente, e é bem simples de entender isso. Se eu estou numa sala de aula e tem um monte de aluno que não é comprometido, só fica passando bilhetinho e mexendo no celular, aquilo vai me contaminar ou não vai? Vai. Eu fico olhando aquela indisciplina e aquela indisciplina é nociva na minha cabeça. Agora, se eu estou rodeado numa sala que tem um monte de gente engajada, assistindo aula, anotando tudo que o professor está falando, é claro que aquilo vai melhorar meus estímulos e vai aumentar meu grau de engajamento. Sacou? Enfim, vamos lá. Tem muita escola que faz isso, né? Separa os alunos, pega os melhores, coloca aqui, é tipo botar um pitbull para brigar, sacou? Eu não curto muito fazer isso, porque eu gosto de colocar alunos que estão começando a trajetória agora com alunos mais experientes. Por aluno que está começando a trajetória, ele vê o cara que é mais experiente e se inspirar nele. A gente já aprendeu isso aqui na aula passada. A gente viu que não necessariamente eu tenho que fazer uma comparação para me rebaixar. Eu posso fazer uma comparação para quê? Para modelar aquele cara, para saber quais são os pontos fortes de toda a jornada, como é que ele caminhou para chegar até ali. Lembra que a gente excluiu inveja, excluiu rebaixamento? Na aula passada eu te ensinei isso aí, tá? Legal, vamos lá. Essa agora é a mais forte de todas, tá? Para mim, a mais importante de todas, não a mais chocante, mas para mim a mais importante de todas que eu vou falar aqui hoje para vocês. E se vocês entenderem isso aqui, gente, o meu dia já foi, cara, gratidão pelo dia já. Se vocês entenderem isso aqui que eu vou falar, gratidão pelo meu dia. As outras, cara, se você não entender tá ótimo, mas isso aqui é uma doença, tá? Tem muita gente doente hoje no Brasil por conta do que eu vou falar aqui agora. Você vai se curar pelo que eu vou falar aqui agora, tá? Quarta lei, anota aí. Você que sofre de ansiedade, tá? Você que sofre de muito medo, de insegurança, você que tem transtorno de ansiedade, pânico, você que tem fobia de muita coisa, você que é aquela pessoa que está sempre desistindo, que nunca está continuando, independente da idade que você tem. Aprende o que eu vou falar aqui agora, tá? Quarta lei, anota aí. Não ative o mudo. Não ative o mudo. Ponto. Mude de canal. Não ative o mudo. Ponto. Mude de canal. E eu vou te explicar. Não ative o mudo.
mude de canal. Gente, se vocês puderem colocar nos comentários o que eu vou falando de cada lei, tá? Só para ajudar o pessoal, que às vezes tem gente que manda aqui, pô, Gilberto, repete aí que eu não peguei, às vezes eu não vejo a mensagem, tá? É assim, ó. Quando eu tinha, gente, não precisa rir não, tá? Isso aqui é meu botãozinho. Tem gente que fica me marcando, fala assim, tá tudo pronto, caneta, papel, Dorflex e o botãozinho. Eu tenho a boca seca, caramba. Aí eu tenho que ficar passando esse botãozinho. E não é patrocínio não, viu? A Nívia, se você quiser me patrocinar, viu, Nívia? Pode me patrocinar. Tem um monte de gente que manda mensagem para esse negócio de patrocínio. Vamos lá. Quando eu tinha 13 anos de idade, eu assisti um filme que eu não recomendo para ninguém. Isso aqui não é recomendação de filme, chama-se O Exorcista. Pra que eu fui assistir esse filme? Eu acho que eu tinha uns 13 anos de idade, sacou? Cara, tinha uma menina lá que andava assim de... sei lá como é que chama esse trem, ponte invertida, sei lá, e ela desceu uma escada, cara, eu fiquei, juro, com aquilo até uns 20 anos de idade da minha cabeça, que não saía da minha cabeça, saca? Então, tipo, até hoje, quando eu tô passando ali com minha esposa vendo filme e tal, quando passa ali um filme de terror, cara, eu já não consigo, eu já tiro ali, porque aquele negócio me marcou pra caramba. É mais ou menos assim, ó. Se você tá assistindo televisão e tem um filme que você não gosta e ele tá passando ali, tipo um filme de terror, se você ativar o mudo, mas continuar olhando, vai adiantar alguma coisa? Você vai perder o medo só porque você ativou o mudo? Não. Geralmente, quando você tem medo de um filme, o que você faz, vai, gente? Quando o programa está te fazendo mal, não sei se você já assistiu um programa e ficou com vergonha alheia do que o povo estava falando, você foi lá e o quê? Vai, mudou de canal. E, Gilberto, o que você quer dizer com isso? Vamos lá que eu vou te explicar muito bem. Você tem a capacidade de conversar com você mesmo sem abrir a boca. Tá? Não sei se você sabe disso. Você tem a capacidade de conversar com você mesmo sem abrir a boca. Tem gente que conversa alto, abrindo a boca e falando sozinho, normal. Mas como é que é esse lance de você conversar com você mesmo sem abrir a boca? Chama-se diálogo interno, tá? E, gente, um dos melhores livros sobre isso que eu já li chama Roubando Fogo. E ele conta um pouquinho sobre os Navy SEALs, tá? Que são um grupo de elite do exército norte-americano, da marinha. E vai lá, o que é esse diálogo interno? Anota aí, diálogo interno. O diálogo interno, geralmente, é um anjinho e um diabinho conversando na sua cabeça. Um anjinho e um diabinho conversando na sua cabeça, tá? Só para vocês que gostam aí de ciência, um é o viés cognitivo positivo, tá? VCP, viés cognitivo positivo. O outro é o viés cognitivo negativo, tá? VCN, VCP e VCN. Para quem gosta de ciência, anota aí, tá? Viés cognitivo positivo, viés cognitivo negativo. Eu não chamo assim porque eu acho muito científico. Eu gosto de chamar de Brad e Jason. Brad, o pessoal curtiu comigo na última aula. Brad é um nome que eu acho bonito, sacou? Tipo, se eu nascesse assim de novo, eu vou botar meu nome de Brad. Eu acho legal. Brad, eu acho super legal esse nome. Eu não sei, eu acho que eu vi no Velozes e Furiosos, uma coisa assim. E o outro, o do mal, é o Jason, sacou? Então, o Brad é o viés cognitivo positivo, é o cara do bem. E o outro é o Jason, que é o cara do mal, beleza? Então anota aí, Brad é a parte boa da sua mente, do diálogo, e Jason é o cara do mal, é o anjinho e o diabinho conversando, beleza? Bom, vamos lá. Você sabe que muitas vezes você está ali sentado, você está estudando, tal, e de repente você começa a ter esse diálogo, nossa, não vai dar certo, tal, não vou passar, aquela coisa toda, tal. E aí, como é que você para esse diálogo interno de coisa ruim que você fica pensando, esses pensamentos negativos? Não basta você que é a Fernanda, vou dar um exemplo de Fernanda, você fala assim, Fernanda, pare agora de pensar nessas coisas. Tipo, você dá esse comando pro cérebro, mas parece que quando você fala assim, para de pensar, você continua pensando mais ainda no negócio. Então não é tão simples assim. Você falar, para de pensar em coisa ruim, você vai chegar e parar de pensar. Não é. Eu vou te explicar aqui uma forma científica de você parar de ficar pensando negativo e, por consequência, parar de ficar sentindo coisa ruim. Ou seja, eu vou te ensinar a dominar esse diálogo interno. Você vai ver que isso vai reduzir demais sua ansiedade, tá? Então fica aí, tá? Anota as coisas que eu vou falando, que eu vou falar de forma um pouquinho mais lenta e gradativa para você conseguir anotar, tá, gente? Porque senão vai ser informação por informação. O Clube D2M é um clube de sabedoria, não é um clube de informação. Aqui é um clube de mergulho, não é um clube de natação. Natação tá cheio de gente por aí que vai te ensinar aquelas coisinhas besta. Agora aqui é mergulho, tá? Então eu vou falar pausadamente para você anotar tudo que eu tô falando. E assim, só para você entender, é como se o Jason fosse um elefante gigante, saca? Aí você tá aqui em cima dele falando assim, elefante, vai pra direita.
Tipo, imagina você com 60 quilos e você pega ali um elefante de 1 tonelada e você bate nele mandando ele para a direita, sacou? Tipo, ele vai pensar que é uma muriçoca batendo nele. Então você não consegue comandar tão bem assim esse viés cognitivo negativo se você não tiver, de fato, ciência para fazer. Exemplo, ontem mesmo eu estava tendo uma crise de saracutico, meio que uma crise de ansiedade, eu chamo de crise de saracutico. Eu não gosto nem de falar a palavra ansiedade. Para quem me conhece há mais tempo, meu irmão, todo mundo sabe que eu sou o presidente da ansiedade. Desde muito novo, cara, a ansiedade está aqui dentro de mim de uma forma, tipo, muito, muito forte, sacou? Só que eu criei condicionamentos para controlar a minha ansiedade. Gente, muitas das coisas que eu ensino para vocês aqui, eu tive que estudar para me curar, sacou? Ou não vou falar nem curar, vou falar me controlar. Sacou? Eu era o cara que estudava 12 horas por dia, tomava café, pó de guaraná, capa de cafeína, ritalina, adrenalina em comprimido. No terceiro ano, você já sabe, fui parar no hospital. Então eu tive que aprender a me organizar, montar planejamento de estudos, aprender método de estudos, para primeiro me curar. E hoje o que eu faço é transbordar isso para vocês. Então eu também tenho muita ansiedade, mas eu estou condicionando e treinando o meu cérebro para toda vez que ela vier, eu saber controlar isso aí, sacou? Então tudo que eu faço eu vou ensinar aqui para vocês. Então, vamos lá. Pedir para parar de sentir coisa negativa, de pensar coisa negativa, não é tão simples assim, porque esse viés cognitivo ele é muito pesado, tá? O mais fácil mesmo é mudar de canal, tá? Não é tentar apertar o nudo do pensamento negativo, é mudar de canal. Gilberto, como que muda de canal? Beleza. É assim, tem 2 livros que o pessoal gosta de anotar, que eu vi aí que o pessoal está anotando. Um é o Roubando Fogo, que eu já falei, e outro que fala demais sobre o diálogo interno é Mais Esperto que o Diabo, do Napoleão Hill. Não sei se vocês já leram esse livro, é um livro pesado, tá, cara? Cuidado com esse livro aí, é um livro muito pesado. O Napoleão Hill, lá no livro dele, ele usa o diabo, uma palavra metafórica, tá? Para falar sobre os pensamentos negativos da sua cabeça. Ele fala que é o diabo na sua cabeça, saca? Até tem uma citação que eu coloquei aqui para te passar, escrevi até no meu livro, citei o Napoleão Hill. Ele fala assim, que esse diabo, ele não possui chifres, nenhuma cauda. Na verdade, trata-se de uma presença malévola na sua mente, sacou? Muito legal esse livro dele. Então vamos lá. Já vamos começar a anotar agora. Vai lá. Ó, tem gente falando que ama esse livro. Estude Lire, já leu também. P3 Lucas já leu. Show. Se vocês gostarem que eu vou compartilhando os livros, gente, vai pedindo aí que eu vou passando para vocês, tá? É o seguinte, existem 3 tipos de diálogos internos. Anota aí. Gilberto, o que é diálogo interno? É quando o Brad está conversando com o Jason, beleza? Lembra, o que o Brad? O Brad são os meus pensamentos positivos, tá? É o viés cognitivo positivo. O que é o Jason? É o viés cognitivo negativo, são os pensamentos negativos, beleza? É o Jason e o Brad conversando, isso é diálogo interno, tá? Existem 3 tipos de diálogos internos, anota aí. O primeiro diálogo interno é o diálogo detrator. Anota aí, diálogo detrator. Diálogo detrator. São 3 tipos de diálogos internos. O primeiro é detrator. Eu não preciso nem explicar, gente, o que é detrator, tá? É uma coisa nociva, é uma coisa tóxica, é uma coisa que te destrói. É o tipo de diálogo que você tem, cara, que só te deixa para baixo. E o doido é que existe uma espiral de negatividade. Quando você vai aprofundando no pensamento negativo e não tem o Brad para salvar, o Jason vai tomando conta, cara. Bicho, você fica com um ataque cardíaco, uma respiração ofegante, uma coisa horrorosa, sacou? Gilberto, vai lá. Esse diálogo interno detrator, existem 3 tipos. Anota aí. Número 1, lembranças do passado. Anota aí. Eu vou te falar tudo certinho como é que você corrige eles, tá? Lembranças do passado. O que é uma lembrança do passado? Cara, é um ente querido que você perdeu, sacou? É um namoro que você terminou. E lembra, gente, qual que é a melhor parte do namoro? Não esquece disso, é o fim, tá? Por quê? Porque o fim do namoro ou é um livramento, que aquela pessoa realmente não era para você, ou é o noivado, que é a parte mais bonita de todas. Então a melhor parte do namoro é o fim, tá? Então coloca aí. A gente está falando dos 3 diálogos internos. O primeiro é o diálogo detrator, tá? Então, o primeiro tipo de diálogo detrator são lembranças do passado. E eu vou te falar como é que você pode ressignificar essas coisas. É bem massa. Tem uma técnica chamada New Rich, tá? Vai lá, segundo diálogo detrator. Anota aí. Inseguranças do presente. Aí já não é mais passado, são as inseguranças do presente. São lembranças do passado, mas também tem as inseguranças do presente, que é o quê? É o ciúme do seu namorado que saiu e não está atendendo o telefone, enfim, aquela coisa toda, tá? É coisa do presente. Lembranças do passado, inseguranças do presente e expectativas do futuro. Anota aí. E expectativas do futuro.
O que são as expectativas do futuro? Meu Deus, quando é que vai ser a data do Enem? Meu Deus, quando que eu vou passar? Vai demorar 1, 2 ou 3 anos. Meu Deus, quando que voltam as aulas? Meu Deus, quando vai acabar a pandemia? Sacou? Então vamos lá. Existem 3 tipos de diálogos internos. O primeiro que a gente está falando é o detrator. Existem 3 tipos de diálogos internos e detratores. Lembra, vai? Lembranças do passado, inseguranças do presente e expectativas do futuro. Beleza? Tá? A Penélope falou assim, meu Deus, eu não vou fazer nenhum, mas estou aqui aprendendo. Obrigado, Penélope. Valeu. Tem muita gente que nem está estudando para Enem nem nada, mas acompanha aqui as lives. Bacana. Vamos lá. Então, primeiro diálogo interno, detrator, tá? Anota aí. Segundo diálogo interno. Distrator. Distrator. O primeiro diálogo interno é o detrator, que é aquele que é negativo pra caramba. O segundo é o distrator. Anota aí. Segundo diálogo interno, distrator. Ele nem fede nem cheira, mas, cara, te atrapalha de um jeito que você não tem noção. Vou explicar. E esse diálogo distrator vem com oferecimento de Hellmann's. Eu acho que vocês não vão entender isso, não. Uma piada antiga. Alguém entende quando a gente fala vem com oferecimento de Hellmann's ou não, gente? Pra quem não entendeu a piada, viu, gente? O diálogo interno distrator é o famoso viajar na maionese, tá? Hellmann's maionese, enfim. Eu sou péssimo de piada, isso eu não sou bom não. É assim, são pensamentos nem negativos, nem positivos, mas que são desnecessários naquele momento, tá? Isso é o diálogo interno distrator. Lembra, tem o detrator, que é aquele negativo pra caramba, que te deixa mal, espiral de tristeza. E tem o distrator. Então são pensamentos nem negativos, nem positivos, mas que são desnecessários naquele momento. Beleza? Gilberto, o que gera esse monte de diálogo interno distrator? Anota aí. Notificação de celular pode causar isso aí. Pessoas conversando na sua casa pode causar isso aí. Excesso de objetos na sua frente quando você está estudando pode causar isso aí. Excesso de abas no computador aberto pode causar isso aí. Sono e cansaço no final do dia pode causar isso aí, tá? Quando você chega lá no final do dia, aí você tá ali, cara, tentando estudar, mas parece que você não tá conseguindo focar e concentrar. Você fica só viajando na maionese o tempo todo, sacou? Super normal. E assim, ó, todos esses estímulos que eu acabei de falar, tá? Cheio de objetos, abas, gente conversando, notificação do celular. Esses estímulos todos eles vão causar 2 ingredientes dessa viagem da maionese aí, tá? Número 1, atemporalidade cerebral. Gilberto, o que é atemporalidade cerebral? É assim, você fica indo e voltando no tempo demais da conta no seu pensamento. Chama atemporalidade cerebral. Ao invés de você focar no mais importante, que é o hoje, que é tipo a meta de estudos que eu tenho que cumprir, você fica indo lá no futuro, no vestibular que você vai prestar na data do Enem, você volta lá no passado, no seu primeiro ano de cursinho que aconteceu, você fica indo e voltando, gera atemporalidade cerebral. Você fica indo e voltando no tempo ao invés de focar no hoje. E segundo, ele também gera o festival de fantasias. O que é o festival de fantasias? São as novelas mentais que você fica criando, cara, e que te fazem perder muito tempo nos estudos. Sabe as novelinhas mentais? Tipo, eu lembro quando eu estudava, né? Aqui em Goiânia tem um parque chamado de Vaca Brava, que todo mundo que passa no vestibular vai pra lá e tal. Daí eu lembro que eu ficava estudando, gente, aí tava ali numa conta de matemática super difícil, estudando pra UNB, imagina, trigonometria no nível super hard, né? Cara, eu tava empacado ali, tipo, no seno de 105. Falei, cara, como é que faz isso aqui? Aí eu já levantava o olhinho. Quando eu levantava o olhinho, cara, já começava a viajar, imaginando o pessoal me tacando no Vaca Brava, lá no lago. Você passou! E uma música por trás, tipo Luciano Huck, assim, ó. We are the champions, my friend. E eu ficava imaginando aquele troço e eu começava a chorar, sacou? Porque você sente aquilo que você pensa. Daí, quando é fé, eu tinha perdido 20 minutos pensando aquilo, sacou? Então, tipo, era uma distração pura. Daí, o que eu fiz? Eu preguei em todas as paredes do meu quarto, todas assim, um monte de folha chamex gigante escrito assim, ó, volta Gilberto, volta Gilberto. Por quê? Porque eu tava aqui, né? Quando eu viajo, eu faço assim, ó, eu já dou aquela levantadinha de olho para pensar no horizonte profundo. Aí, quando eu levanto o olho, tá escrito bem grande, assim, ó, volta Gilberto, volto. É um CTA que a gente chama, que é um call to action, é uma chamada para ação que você dá pro seu cérebro, sacou? Então você tá aqui, de repente você vai, na hora que você viaja, volta, Gilberto, aí eu volto. Isso aí me impedir de ficar me distraindo tanto. Você pode fazer isso aí também, tá? Tem gente que gosta de botar palavrão, tipo, volta, sacou? O impacto emocional é mais forte. Então vai, tem o primeiro diálogo interno, que é o detrator, o segundo, que é o distrator, tá? Que pode acontecer por aquele monte de coisa que eu te falei, notificação demais, aba demais, objeto demais ao seu redor, muita gente conversando na sua casa, então cuidado com isso aí, tá? E tem o terceiro diálogo interno, que é o empoderador. Anota aí, terceiro diálogo interno, que é o empoderador.
Terceiro diálogo interno, que é o empoderador. Gente, assim, ó, diálogo interno, empoderador, pode ser, anota aí, empoderador, tá? Empoderador. Terceiro diálogo interno é o empoderador. Ele pode ser circunstancial ou intencional. Anota aí, ele pode ser circunstancial ou intencional. Circunstancial ou intencional. Eu não preciso nem explicar, né, gente, que é um diálogo interno empoderador. Inclusive, deixa eu fazer a posição de herói para quem assistiu a última aula aí. Só para me dar uma energizada aqui também. Não pensa que eu sou doido, não. Quem é do Clube D2M sabe o que eu acabei de fazer aqui. Beleza? Você não precisa só de circunstâncias, você pode ser intencional nas suas ações também para se ativar mais. Vamos lá. O que é um diálogo interno empoderador? Ele pode ser circunstancial ou ele pode ser intencional. O que é o circunstancial? Ele é fruto de um estímulo positivo que você teve no dia. Como assim? Alguém falou que você é bonito. E é verdade, tá? Acredita. Alguém te convidou para sair. Alguém falou que você vai passar esse ano, acredita em você, você vai passar. Você foi corrigir uma questão lá do seu simulado que você jurava que você tinha errado, você chegou lá e viu que você acertou. Cara, esses estímulos positivos que acontecem no seu dia por determinadas circunstâncias, eles criam um diálogo interno empoderador em você, que é um diálogo interno positivo, sacou? Daí você fica bem pra caramba, só que é uma mera empolgação. Aquilo é fogo de palha, sacou? Aquilo passa rápido. É diferente de motivação de longo prazo, empolgação, tá? A gente falou isso aí na última aula. Então escuta uma coisa, para você não ser fogo de palha com seus diálogos internos empoderadores, você precisa também do intencional. Que esses que eu falei são circunstanciais, são aquilo que você não estava esperando, aí determinada circunstância aconteceu e te gerou um diálogo interno empoderador e você ficou super empolgado e eu vou estudar pra caramba. Só que ao invés de você ficar esperando os circunstanciais, você pode criar uma comunicação interna intencional, tá? Então é quando você influencia sua comunicação interna, você está influenciando e você não é simplesmente influenciado pelas circunstâncias ao seu redor. Tá? Lembra, você tem a influenciosfera de pessoas que estão te influenciando. Mas como é que eu posso fazer isso de maneira intencional positiva? Tá? Uma coisa bem simples, vocês vão entender. Tipo, você está aqui conversando numa roda de pessoas e de repente alguém começa um assunto super sério. Tipo, você ficou sabendo que a fulana de tal morreu, tava com não sei o quê. Tipo, uma família, e começa a criar aquele clima ruim, sabe? O pessoal pensa um monte de coisa ruim, e pensamento gera sentimento ruim. Aí alguém fala assim, bora mudar de assunto? O que é um mudar de assunto? É um mudar de canal, sacou? Mudar de assunto é um mudar de canal, tá? Então isso aí você faz o tempo todo no seu dia a dia. Basicamente o que você está fazendo, gente, sem saber, é mudar o diálogo interno, tá? Você está tirando um diálogo interno detrator e colocando um diálogo interno que ou neutro, ali um distrator normal, ou empoderador, tá? Então vamos. Mudar o assunto pode até ser interessante quando o diálogo é externo. Quando você está conversando com os outros, você fala assim, bora mudar de assunto? Super legal, saca? Mas e quando é mental? Quando você está sozinho, só você e sua cabeça. Eu estou sozinho e tá passando um diálogo super ruim na minha cabeça. Como é que eu faço para mudar aqui, ó? Eu vou te ensinar como é que você muda de canal. Como é que você sai desse filme ruim e entra num filme bom a partir de agora, tá? Então só contextualizei. Como é que eu faço para botar o Brad para vencer o Jason? Vamos lá. Primeira coisa que todo mundo tem que saber, quem é a primeira vez que está acompanhando a gente aqui. O diálogo interno detrator, gente, são pensamentos negativos que te causam sentimentos negativos. Lembra que o sistema operacional é o seguinte, veio um estímulo negativo, alguém me deu uma notícia ruim. Vai lá, eu começo a pensar de forma negativa. Logo, eu sinto o que eu penso. Se eu penso negativo, eu começo a sentir coisas negativas. Aí eu começo a ter um comportamento negativo, aquilo vai influenciar nos meus resultados. Então, vocês já sabem disso aí. Então, o diálogo interno detrator são pensamentos negativos, tá? E outra, seu cérebro ele é bugado, eu não sei se vocês sabem disso. O seu cérebro ele não sabe diferenciar, gente, o que é real e o que é fantasia. Então, por exemplo, se eu falo alguma coisa, mesmo que seja mentira, aí você vai lá e interpreta aquele pensamento, você pode ficar com super medo daquilo, porque o seu cérebro não sabe se é verdade ou é mentira. Tudo ele transforma em sentimento, independente se é realidade ou é mentira. Tanto é que você assiste filme e chora, tá? E vamos. Quando eu falo que o diálogo interno, que são os pensamentos negativos, geram sentimentos negativos, qual que é o maior sentimento negativo que um estudante pode ter? A gente chama-se medo, tá?
Medo. Lembrando que o medo não é ruim. Ele faz parte lá do seu sistema de amor próprio, ele faz parte lá do seu sistema de sobrevivência. O medo é uma coisa boa, só que ele atrapalha demais a gente, tá? E assim, uma coisa sobre o medo. E eu acho que eu nem falei isso na outra live sobre o medo, mas eu vou falar para vocês aqui agora. Anota isso que eu sei que isso vai te influenciar muito daqui para frente. Coloca assim, o medo é uma sementinha podre. Anota aí, o medo é uma sementinha podre. O medo é uma sementinha podre. Só que o grande problema, gente, que é assim. A sua mente, essa cabecinha sua aqui,